gostaríamos de estar, pela graça e misericórdia de Deus, estamos estudando sobre um pouco sobre o avivamento desses sábados. Vamos fazer uma pequena introdução nessa noite e outros sábados, pela graça de Deus, estaremos estudando sobre o avivamento. E é interessante, amados irmãos, que deve partir do nosso coração uma necessidade enorme de sermos avivados, renovados, restaurados, visitados poderosamente por Deus, pelo seu Espírito Santo, e que haja realmente uma mudança do modo radical na nossa caminhada cristã, do modo nosso viver cristão, o andar cristão, o ouvir cristão, o servir cristão, a adoração cristão, todos, amados irmãos, do modo celestial, do modo de Deus que está dentro da sua palavra. Então a palavra de Deus diz, o Salmo 85, 6, vamos ler juntos. Salmo 85, 6. Salmos 85, 6. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Vamos ler outra vez. Presta atenção no que está dizendo. Esses aqui são os salmos de Corá. Ele está colocando diante de Deus. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Então, meus irmãos, avivamento, regozijo no Senhor vem junto. Vamos ler outro texto lá no Salmo 80. Vamos ler o versículo 3, o versículo 7, o versículo 14 e o versículo 18 e 19. Vamos ler todos juntos. Salmo 83. Restaura-nos, ó Deus, faça resplandecer o teu rosto e seremos salvos. 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faça resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita a vinha. Versículo 18. E assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faça resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vamos para Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Versículo 2. Abacuque 3, versículo 2. Abacuque é depois de Naum e antes de Sofonias. Abacuque 3, versículo 2 diz assim, todos juntos: tendo ouvido, Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Também, amados irmãos, em Jeremias, capítulo 17. O clamor de Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Deve ser o clamor do meu coração, do seu coração, diante das circunstâncias das nossas vidas, como nós temos caminhado. Jeremias 17, 14. São duas coisas que ele pede aqui, amados irmãos: curar e ser salvo. Ele diz que ser salvo aqui não é ser salvo da perdição, da condenação do pecado, já somos santos. É ser salvos de nós mesmos, é salvar a nossa alma doente. E ele diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. São colocações, amados irmãos, do pedido profundo do coração de ser visitado poderosamente por Deus. Vamos orar. Pai querido, a necessidade nossa nesse momento, nessa hora, nesse tempo, é uma visitação do Teu Espírito Santo,
haja uma devoção a Ti, Senhor, um regozijo, um voltar-se a Ti, arrependidos pela Tua graça e Tua misericórdia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na história da igreja nós tivemos vários avivamentos. Isso nós vamos ver na história do Velho Testamento. Você pode ver em Crônicas, Segunda Crônicas, Segunda Reis, principalmente na tribo de Judá, Benjamim, nós temos ali 5 avivalistas. Época de tremenda situação difícil do povo de Deus. E isso não é diferente de nós hoje, não é diferente se nós analisarmos a situação que está. A situação é a mesma, que é o que, amados irmãos? É um profundo declínio espiritual. É um profundo falta de prazer e regozijo nas coisas de Deus. É um profundo declínio da devoção a Cristo e a Sua palavra. Uma profunda necessidade de uma vida cheia do Espírito Santo. Muitas vezes é um formalismo religioso. Nós dormimos, congregamos, mas aquilo não traz nenhuma repercussão em nossa vida. Porque nós estamos que nem pato. Por que pato não afunda na água? Porque ele tem impermeabilizante nas penas. Então muitas vezes a palavra de Deus tem feito isso. Nós ouvimos a palavra de Deus, vimos a palavra de Deus, mas coloca aquilo, colocamos isso em prática. Por isso que as 7 igrejas, Apocalipse capítulo 2 e 3, você vai dizer, ouça com o Espírito, diz a igreja. Talvez o grande problema nosso seja ganhar um ouvido espiritual, um ouvido celestial, um ouvido ungido pelo Espírito Santo, para que possamos ouvir, mas ouvir de um modo, amados irmãos, tão real, tão profundo, que fleche, atinja profundamente os nossos corações e mude o nosso caminhar diante de Deus, como peregrinos em terra estranha, aqui no nosso lar. Terceiro, amados irmãos, é uma degeneração moral. Aí só nós olhamos um pouquinho, amados irmãos, as maiores imoralidades hoje estão acontecendo dentro das igrejas. Acabou a moral. Cadê a honestidade, a santidade, a pureza, a piedade, o fruto do Espírito? É uma degradação moral. Também, amados irmãos, é uma obsessão comercial, onde tudo gira em torno de dinheiro. O foco é dinheiro. Onde desde essas igrejas se movimentam e tendo por trás, na grande maioria, dinheiro. Há um desastre iminente, pendente, meus irmãos. Mas há um apelo de Deus para a minha vida e sua vida. Volte. É o maior apelo de Deus para a minha vida e sua vida. Volte. Volte. Arrepende-te. Volte. Pondere, pense, raciocine, avalie se nós estamos dentro dos caminhos antigos ou nós estamos nos caminhos novos da igreja contemporânea, que Cristo não é o centro, a cruz não é o centro, o Espírito Santo não é o centro, a palavra de Deus não é o centro. A palavra de Deus manda a gente avaliar em Jeremias 6. Então, meus irmãos, voltem para o caminho da cruz, porque o caminho da cruz é o caminho do triunfo, da glória eterna em Cristo Jesus. E fora do caminho da cruz, amados irmãos, é derrota. É derrota e declínio espiritual. Muitas vezes, amados irmãos, a gente vê no geral e nas nossas vidas uma negligência. A palavra de Deus fala muito poderosamente sobre esse assunto, para mim e para você. Ele faz essa colocação maravilhosa aqui. Eu vou ler para
2:1 diz: por essa razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amados irmãos, nós temos ouvido as verdades, nós temos procurado a verdade. Preste atenção, a igreja, o que é a igreja do Deus vivo? Coluna e baluarte da verdade. E a verdade, em resumo de tudo, a verdade é Cristo, e fora de Cristo não há verdade. Jesus é a luz, é a realidade. Jesus é o caminho, mas é a verdade e a realidade. E Jesus é a vida, e tudo isso é sobrenatural. É um caminho sobrenatural, é uma realidade sobrenatural, é a vida sobrenatural, porque está falando de uma vida celestial. Está falando de uma vida que Deus nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para que possamos viver nesse mundo, meus irmãos, como peregrinos, olhando de cima, mas olhando para cima, avaliando nossas vidas à luz da palavra de Deus, se nós estamos permanecendo firmes na palavra de Deus, nos seus caminhos. Não tenha dúvida nenhuma que sempre houve necessidade de um avivamento, e já houve vários avivamentos. Nós tivemos 3 grandes avivamentos, mas fora outros locais. E é interessante, amados irmãos, que o objetivo do avivamento é revitalizar a igreja pelo Espírito Santo de Deus, é injetar nas nossas vidas uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus, como diz Eliseu. Ele viu Elias, falou: Elias, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Se você é um homem cheio de Espírito, eu quero o dobro. Amados irmãos, não tenha dúvida nenhuma que os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas afeições, a nossa vontade, a nossa mente, o nosso servir, o nosso caminhar, o nosso andar, a nossa adoração, a nossa alegria, ela vai ganhar um vigor muito maior quando Deus visita poderosamente a sua igreja. E nós precisamos urgentemente de uma visitação de Deus. Só você parar para pensar um pouco, irmãos. Você tem aquele apego para valer no relacionamento conjugal. Seus filhos, a igreja, a palavra de Deus, a oração. Talvez nós temos mais apego à nossa família do que a igreja, a palavra de Deus e a oração. Mas isso porque está uma distorção. O salmista diz: alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Congregar é uma alegria, mas parece que é um peso. É tanto um peso, amados irmãos, que nós deixamos para aprontar, para ir última hora, porque aquilo não é tão importante. Mas se nós vamos sair, nós vamos viajar, 1 hora, 2 horas antes, nós estamos prontos, mala pronto, tudo pronto no carro, vai embora. Você vê as distorções que nós estamos vivendo, irmãos, da vida cristã verdadeira, vida cristã normal, distorções. Deus sempre está presente e sempre esteve presente no seu povo. Não muda. O povo está reunido, amados irmãos. O povo reunido é a hora mais tremenda das revelações de Deus para a sua igreja. Quando o povo de Deus está reunido. Também, amados irmãos, nesses tempos que nós estamos vivendo, que é tempos totalmente de ruína, no geral, é a maior oportunidade, amados irmãos, para Deus visitar, revigorar, vivificar, restaurar, revitalizar a sua igreja naqueles que têm e sentem a necessidade tremenda de ser revigorados pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós temos algumas marcas do verdadeiro avivamento bíblico. No geral, fazendo um apanhado geral, amados irmãos. Primeiro, amados irmãos, toda vez que Deus nos visita, nós voltamos para uma oração intensa. Oswaldo, mas não tem oração intensa na minha vida, então você precisa visitar eu também, em toda a igreja.
pés da família, nós estamos aos pés dos compromissos, nós estamos aos pés de todas as coisas, mas não aos pés de Jesus. É uma oração intensa, fervorosa, persistente, que está falando e sabe para quem está falando e quem está ouvindo, e que Deus ama aqueles que o buscam com sinceridade de coração. É uma característica, meus amigos. Geralmente o avivamento começa na oração. Quando nós reconhecemos que a nossa vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia, no mundo, não está de acordo com o que Deus quer. Nós estamos muito além, muito aquém daquilo que Deus quer. E que não há um regozijo no Senhor. A verdade, Ele está dizendo lá no Salmo 80, Senhor, reaviva-nos, para que nós não viremos as costas para Ti. Porque de um modo ou outro nós temos virado as costas para Deus. E quando nós viramos as costas para Deus, para onde que a igreja está olhando? Para o mundo. Olha a vida de Jesus, Salmo 16. A vida de Jesus é messiânica. Ele diz assim: o Senhor eu tenho sempre à minha frente. Isso quer dizer o quê? Que Deus sempre está diante dos seus olhos, do seu pensamento, do seu coração, da sua mente. Deus quer manifestar sua maravilhosa graça no meio do seu povo. Mas há uma resistência, há obstáculos internos e externos. Internos somos nós mesmos, nossas prioridades erradas, o nosso visão equivocada do que é o cristianismo verdadeiro, o que é espiritualidade, o que é uma vida espiritual diante de Deus, o que é uma vida celestial. Uma vida celestial que se alimenta do céu, que busca o céu, que tem visão no céu, coração no céu, as mãos no céu, o andar no céu, porque tudo para Ele vem do céu, porque sem mim nada podeis fazer. É uma vida de dependência, de rendição a Deus. Ora, meus irmãos, você sente necessidade? Você está contente com a sua vida espiritual? Está contente com a sua vida como marido em casa, como esposa, como pai, filho? Está contente? Como membros da Igreja de Cristo? Está contente com isso? E a pergunta que eu faço, e devemos fazer: Deus está contente conosco? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Deus está contente com o nosso compromisso com Deus, a nossa consagração, santidade, piedade, uma vida sem mistura, uma vida santa. Deus está contente com isso. Não tenha dúvida nenhuma que quando Deus quer se manifestar, Ele começa a tocar no meu coração, no seu coração, um desejo pela visitação de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Há um inconformismo no coração, onde hoje o hedonismo é que domina. O que é hedonismo? Eu faço tudo que me agrada. Aquele que me agrada, eu sinto bem, está ótimo. Amados irmãos, Deus faz tudo para agradar a Ele, e nós devemos fazer tudo para agradar ao nosso Deus. E o nosso Deus só se agrada quando a nossa mente, o nosso coração, o nosso serviço, o nosso andar, a nossa adoração está voltada tudo para o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora disso, amados irmãos, nós queremos ter um avivamento no nosso lar, no nosso casamento, nos nossos filhos, na assembleia,
mas nós nos sentimos a necessidade pessoal do avivamento. Começa por alguém, individual, e isso vai espalhando por toda a Assembleia. Mas, irmão, a devoção em comum no seu local secreto de oração, a oração intensa, mas, irmãos, é um dos grandes manifestações do avivamento. Segundo, amados irmãos, é a fome intensa pelas coisas de Deus. Nós estamos satisfeitos espiritualmente? Você tem fome de Deus? Não falamos com nem o salmista, Salmo 42? A minha alma tem sede de ti, Senhor, como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti, Senhor. Sede e fome de Deus. O Flamengo traz isso para mim e para você, meus irmãos. Onde o Espírito de Deus está despertando uma fome, uma sede, uma necessidade de mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo em nossas vidas. Onde todas as mensagens e toda a Escritura que nós temos aprendido, que está na nossa mente, desça ao nosso coração e fleche o nosso coração. E haja uma separação daquele que é do Espírito, aquele que é da alma, para a glória de Deus. Há, amados irmãos, uma transformação profunda. Uma regeneração profunda para aqueles que são ímpios. Mas para os filhos de Deus, uma transformação profunda, crescente, visível, notável. A imagem e semelhança de Jesus, continuamente. Uma certeza intensa no coração. Irmãos, se nós perguntarmos para muitos dos crentes, tem certeza da salvação em Cristo Jesus? Te garanto que muitos vão dizer, não, Senhor. Eu estou tentando. Eu estou buscando. Amados irmãos, uma certeza. Eu sei quem tenho crido que é poderoso para guardar o meu depósito. Eu sei. Eu sei. Eu sirvo um Deus vivo. Se Ele quiser me livrar, tudo bem. Mas se Ele não quiser me livrar, também tudo bem. Eu decidi no meu coração não me contaminar com a comida da Babilônia. Eu decidi. Não importa a consequência. Certeza absoluta. Amados irmãos, será que temos tido isso aí em nossas vidas? Uma gloriosa manifestação divina de Deus para a alma, restaurando a nossa alma doente, aonde as nossas afeições que deveriam odiar o pecado, amados irmãos, nós estamos amando o pecado. Deveríamos amar a Deus. Deveríamos odiar o pecado. Deveríamos ser escravos da vontade de Deus. Tem sido escravos da vontade nossa e não de Deus. Por isso não há manifestação. Não há expressão. Meus irmãos, derramando o amor em nossos corações. Um amor profundo a Cristo, um amor profundo à sua igreja, um amor profundo aos perdidos. Olha quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos povo, agora somos povo de Deus. Amados irmãos, onde está o povo de Deus? Onde
colocar embaixo da mesa, se coloca lá em cima. O sal tem que salgar. O sal tem que dar sabor. E o sal também proteger-nos da contaminação e putrefação. Que condições, amados irmãos, a própria alma da igreja evidencia uma necessidade de avivamento. Você tem essa necessidade, irmão? Responda no seu coração. Está contente com a sua vida espiritual? Como esposa, marido, pai, mãe, vosso, ou seja o que for, na Assembleia, está contente? Por quê, Deus? Porque do modo do outro, nós estamos numa frieza espiritual. Aquilo que é dito lá, aquilo que é dito na igreja de Laodiceia, irmão, está mais presente do que nunca. Eu conheço tuas obras, sei que você não é quente nem frio. Oxalá se você fosse quente ou frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque dizes: sou rico e abastado, não preciso de nada, e você não sabe que você é pobre, miserável, cego e nu. Esse mesmo Deus maravilhoso diz: aconselho-te que de mim comprou ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para que não seja manifesta a tua nudez, e colírio para ungir os nossos olhos para que vejas. Nós precisamos do colírio do Espírito Santo para enxergar, irmãos, a nossa circunstância espiritual que vivemos em nós e no mundo que nós vivemos. A circunstância. Que condições? Se as nossas orações aumentam no sentido de avivamento, é porque os nossos corações têm sentido uma necessidade crescente que Deus mova os nossos alicerces falsos, que Deus derrube os nossos fundamentos falsos, que Deus derrube, amados irmãos, a nossa segurança falsa, mas que Deus nos firme no fundamento que é Cristo, que nos edifique em Cristo e que tenhamos a segurança em Cristo e que nós adoremos a Cristo e temos prazer nas coisas de Deus, nas coisas celestiais. Como algumas aplicações práticas, amados irmãos. Outro dia nós vamos falar com detalhes o que essa frieza espiritual você vai entender. É fácil entender. Você tem prazer em ler a Bíblia? Tem prazer em orar? Tem prazer em congregar? Você tem prazer em dar tempo para Deus? Você já vai responder. Você vai ver onde que está essa frieza espiritual. Qual aplicação prática? Nós vamos falar 10 aplicações práticas rápidas, irmãos. Precisamos preencher, nós irmãos, a nossa mente com a Bíblia. É incrível, Zé. No século XXI nós temos falado para os filhos de Deus que eles têm que encher a sua mente com a Bíblia. Porque a palavra de Deus, amados irmãos, é lâmpada para os pés e luz para o teu caminho. A palavra de Deus é Cristo. Nem só de homem, não só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus traz vida, revigora, restaura, transforma, encoraja, disciplina, divide aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Nós precisamos encher as nossas mentes com a palavra de Deus. Na China, meus irmãos, aquelas pessoas na época da perseguição, eles não tinham Bíblia. Eles picavam a Bíblia no versículo, e aquele versículo eles decoravam. E eles ficavam repetindo aquele versículo, não tinha outro. E quando ia conversar com outras pessoas, eles citavam aquele versículo. E de versículo em versículo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
as pessoas irão ser impactadas pelo poder da palavra de Deus. Mas nós não cremos. Nós precisamos da palavra de Deus e mais alguma coisa. Ela é suficiente, ela é poderosa. É Deus falando para você, para você. Por isso é de todo o Velho Testamento, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. No Novo Testamento vai dizer, olha, no princípio, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, que é Jesus Cristo. No Novo Testamento vai falar, havendo Deus outrora falado aos pais, de vários modos, várias maneiras, hoje fala o Filho. Ouça o Filho, você ouve o Pai, no poder do Espírito Santo de Deus, e há uma transformação em nossas vidas. Amar a Bíblia, reverenciar. Quem que é o homem feliz? Olha que está o Salmo primeiro, meus irmãos. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que ama a sua lei, medita nela dia e noite. Quer dizer que os nossos filhos com a Bíblia na mão dia e noite assim? Não, meus irmãos, mas se eu não estudar a Bíblia, a palavra de Deus não está na minha mente. E quando eu estudo a Bíblia, a palavra de Deus vem na minha mente, o Espírito Santo vem, tira da minha mente, coloca no meu coração. E ali a operação de Deus na nossa vida. Na hora certa, no momento certo. Nós não conhecemos a palavra de Deus. O Salmo 119 vai, firma meus passos na tua palavra, para eu não pecar contra ti. Irmãos, Salmo 119, 176 versículos, falando sobre a palavra de Deus. Estudar, obedecer, manter-se fiel às Escrituras. Amados irmãos, cada vez mais você vai ouvir vozes como educar filhos, vozes como ter uma vida conjugal, vozes como congregar, vozes como adorar, vozes e vozes, mas não são vozes do alto, não são vozes de Deus, são fora da Bíblia, são distorções, distrações, misturas, engano. Vai entrando, e nós vamos aceitar. Mas irmãos, errais não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Nós não conhecemos. Eu e você deveríamos ser homens e mulheres da Bíblia. Homens e mulheres da Bíblia. Olhe quantos irmãos preciosos faleceram. Liam a Bíblia. Eu ia na casa da minha avó, mãe do meu pai. Aquela senhora, lá com a Bíblia na mão. Todas as vezes que ela está lá com a Bíblia na mão. Irmãos, cadê sua Bíblia? Nós chegamos a um ponto que a palavra de Deus está sendo perdida dentro da igreja. Dentro dos nossos corações. Está sendo perdida. Homens, mulheres, jovens e crianças do livro. Pais, leiam a Bíblia para os seus filhos, ensine a Bíblia para os seus filhos. Leio, releio. Não se canse. Semeie. Senão você não vai colher. Mas eu não estou vendo nada, Oswaldo. Você não vai ver. Nem o agricultor, quando planta, joga a semente, ele não vê nada. Mas ele fica esperando. Ele sabe que plantou a semente certa. Ele sabe que ela vai germinar. Ao ler as Escrituras, devemos fazer uma aplicação para nós mesmos, irmãos. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando para mim e para você. Não é olhando falando para o seu marido, para o seu vizinho. Eu li a Bíblia hoje, eu devia falar isso aqui para o meu marido. Não, irmãos. É para você, para mim. É para mim e para você. Por quê, amados irmãos? O nosso marido, a nossa esposa, seja se crê ou não crê, ele vai obedecer a palavra, vendo o temor da sua esposa diante de Deus, o temor do seu marido diante de Deus, como se Deus o tivesse dirigido a nós em particular, ou falado conosco pelo nome, ou mesmo enviado uma mensagem especial do céu para mim e para você. É Deus falando. Que maravilhoso Deus falando. Ele vai dizer, olha, eu sou Deus de toda graça, que mesmo que você tenha um período, vai passar por dificuldades, eu vou te aperfeiçoar, restaurar, vou edificar você. Eu sou Deus de toda esperança.
sei que o meu Senhor vive, que o Senhor está presente, Ele é soberano e Ele sabe o que faz. Eu não, mas Ele sabe o que está fazendo. E Ele quer fazer aquilo para o nosso bem. Nosso bem. Deus é totalmente soberano, o homem é totalmente responsável por aquilo que Deus fala. Um cristianismo vivo, experimental, real. Amados irmãos, não é uma coisa de falar só, não. Sejar, ressuscitar-se com Cristo, pensar nas coisas lá de cima, buscar as coisas lá de cima, não as coisas terrenas, onde Jesus está sentado à direita de Deus Pai. A sua vida está escondida em Cristo Jesus, e Cristo que é a nossa vida quando se manifestar. Amados irmãos, nós iremos juntamente com Ele para a eternidade. Irmãos, essa é a palavra de Deus. É Deus falando para mim e para você. Mantenha seus olhos em Jesus Cristo. Quantas distrações, irmãos. Quantas pregações tirando Cristo do centro, irmãos. Quantas pregações Cristo e mais alguma coisa. Não, irmãos. É Cristo e Cristo e Cristo. Esse crucificado, esse ressurreto, esse ascendido à direita de Deus Pai, entronizado no trono. Isso. Fixe os olhos nele. Não ama a Cristo aqueles que amam qualquer outra coisa mais do que Cristo. Se você ama qualquer coisa mais que Cristo, você não ama Cristo, isso chama-se idolatria. Seja seu marido, sua esposa, sua família, seu trabalho, seja qualquer coisa. Se você amar mais, você não ama a Cristo. Vida cristã de paixão amorosa, Cristo. Olha a obsessão de Paulo. Você fala assim, Paulo, como que você pode dizer, nós estudamos lá na quinta-feira, na casa do nosso Grace e Robson, sobre Filipenses 4, ele vai dizer, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Mas, Paulo, como é que você aprendeu a viver contente em qualquer circunstância, Paulo? Eu vivi, eu aprendi. Olha, teve naufrágio, eu fui preso, me bateram, eu fui abandonado, eu fui xingado, me apedrejaram, eu fui preso, eu fiquei lá na cadeia, eu e Silas, todas aí, mas eu sei que essa é uma escola de Deus, é uma escola de Cristo, por eu aprender Cristo, não é aprender sobre Cristo, é aprender Cristo, é aprender caráter de Cristo. A vida de Cristo, a sua própria vida. Amados irmãos, a vida cristã é um fascínio por Cristo. Nós temos perdido o fascínio por Jesus. Nós temos perdido a adoração a Jesus. A glória, aleluia, a glória no nome de Jesus. Nós temos perdido, irmãos. Porque nós preocupamos mais com as pessoas. O que eles vão dizer? Esse cara aí é um santarrão. O que vão dizer, irmãos? O importante é o que o meu Senhor diz e o que agrada ao meu Senhor. Preste atenção. Ame o verdadeiro Deus. É preciso crescer no conhecimento de Deus, triuno, vê-lo, cultivar, servir, adorar. Conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. Como é que eu conheço o Senhor? Palavra, oração, convivência com os irmãos. A 2 Pedro 3,18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, a graça e o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo vem junto. Porque sem graça ninguém conhece nada. Porque Deus faz tudo pela sua graça e sua misericórdia. É Deus dando e fazendo tudo aquele que não merece absolutamente nada. Continue seguindo a Cristo nas provações. A tendência de nossa é quando vem as provações nós recuarmos. Não, meus irmãos. A tendência é nós, quando nós pecamos, nós nos afastarmos. Não, irmãos, quando você pecar, agarre-se a Cristo. Porque ali tem perdão, tem misericórdia. Mas
amados irmãos, elas são para eu e você nos apegar a Cristo. Agarrar. Dizer com Jacó: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não abençoar. Como aquela mulher com hemorragia, 12 anos. Irmãos, aquele texto que ele tocou não é tocar. Aquele texto é agarrar. Ela foi e agarrou em Jesus. E Jesus disse: quem me agarrou? O texto diz tocar, não é tocar. Quem me agarrou? Ah, irmãos, esse Senhor, nós precisamos conhecer mais e mais, adorá-lo mais e mais. Continue seguindo a Cristo nas provações, sim, porque são instrumentos que ele usa, são didáticos. A gente não gosta, quem que gosta de apanhar? Ninguém. No momento da tristeza, diz lá em Hebreus capítulo 12, mas Deus faz isso porque nos ama. Ele quer que nós sejamos o quê? Que sejamos frutos de justiça. Frutos de justiça é frutos de Cristo, fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Para que nós sejamos participantes. Faça da sua família uma pequena igreja. E aqui nós temos falado tremendamente, eu e você. O que tem dominado nossas vidas dentro das nossas casas? Alguém quer dizer? O que tem dominado? O que mais domina dentro das nossas casas? Celular, televisão. Não é isso? Nossos filhos estão com problema, liga a televisão. Dá o celular para ele. E nós vamos fazendo isso. Está totalmente errado? Não. Mas o modo exagerado, descontrolado, isso é errado. Está vendo, amados irmãos? Como nós queremos ter uma vida espiritual verdadeira, que edifica, que glorifica a Deus. Mas cadê a nossa responsabilidade? Cadê a nossa responsabilidade? Tem a minha sua responsabilidade, irmãos. A Bíblia diz assim, Filipenses 2: eu produzo em você, tanto querer como efetuar. Eu produzo. Agora, desenvolver a vossa salvação. Responda isso. Eu estou produzindo em você, o querer. E eu produzo o poder para fazer. Agora você faça. Toma atitude. Ore, amados irmãos, com mais frequência, especialmente pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 5:18 diz: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, nós precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós estudamos Atos aí, dizia assim: irmãos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Ah, irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de Cristo, cheia da palavra de Deus, uma vida cheia de realidade celestial em nossas vidas. Por mais dele, por mais que Deus já tenha selado eu e você, por que Deus vai dizer enchei-vos do Espírito Santo? Mas eu não tenho, só tenho. Mas quanto, amados irmãos, o Espírito Santo é dono do meu coração, da minha mente, da minha vontade? Quanto? Nós temos focado em nós, nossos prazeres, o que nós gostamos, e tiramos o foco de Cristo. O que Deus quer, o que Deus ama, o que agrada o coração de Deus. O único que pode capacitar é você de vencer a nós mesmos, vencer o mundo, a carne e o diabo, é o Espírito Santo que vive em nós. Ele é o poder de Deus operando em nós. Procure bons amigos cristãos. Com quem está andando? Com quem está se aconselhando? Ai, irmãos, que tristeza ver cristãos aconselhando com ímpio. Foi lá na psicóloga e meu casamento não
bem, vou na psicóloga para resolver, irmãos. A psicóloga que não crê em Cristo, irmãos, a irmã vai dizer que vocês têm que ser felizes. Larga o seu marido. Você está aconselhando com quem? Quem é o conselheiro seu? Associe com pessoas santificadas. No Salmo 119 diz: companheiros são daqueles que temem a Deus. Esses são meus companheiros. Jovens, casais, andem juntos, reúnam juntos, saiam juntos, convivam juntos. Ore por sua igreja e seja ativo em sua oração. Ore pela sua igreja. Ore pela igreja de Cristo. Interceda. Seja um cristão sério, alegre e humilde. Olha a piedade, irmãos. Piedade, 1 Coríntios 3, modo 3, 16, vai dizer o que é piedade. Piedade é aquele que se fez carne, foi glorificado, contemplado pelos anjos e ascendendo aos céus. Então, piedade é Cristo. Ser um homem piedoso, uma mulher piedosa. Olha, irmãos, quanto trabalho disso Deus. Mulheres mais idosas aconselhando mais novas. Com misericórdia e com graça. Ai, irmãos, como nós somos distantes. Distantes, irmãos. A piedade tira a riqueza sem ferrugem, porque a riqueza é celestial. Ter a prosperidade sem carência, porque Cristo é a nossa prosperidade em tudo. Ter a provisão, amados irmãos, sem dores, porque Deus dá aos seus enquanto dorme. Beleza sem mancha, sem mistura. Alegria sem confusão, porque a alegria está no Senhor, pela tua graça, pela graça e misericórdia em Deus. Amados irmãos, como nós aplicamos aqui nessa noite, rapidamente, irmãos, 4 aplicações. Nós precisamos reconhecer que nós temos abandonado o Senhor, a sua prioridade, os seus propósitos, os seus pensamentos, os seus afetos. E de um modo ou outro nós temos tratado o pecado não como pecado. Eu errei. Segundo, precisamos voltar à prática de confissão de pecados. Nós vamos fazer aqui. Com nossos amigos, sábado, nós vamos orar e clamar ao Senhor, não confessando os pecados. Você fala, o que você fez? Não é confessar os pecados diante de Deus. Você confessa o pecado de toda a Assembleia. Confessar não é que você vai contar para as pessoas. Vai estar diante de Deus naquele momento. Terceiro, precisamos voltar à palavra de Deus, amá-la, guardá-la, obedecer. Quarto, uma vida secreta com Deus. Sua minha vida com o Senhor, diante de Deus, sozinho. Sozinho. Nós jogamos tudo para Deus e nós esquecemos da nossa responsabilidade. Deus, Ele dá tudo, Zé. Agora diz para mim, seu Oswaldo, agora você, faça. Define a minha vida e sua, o que eu quero e o que eu faço. O que eu quero? Um emprego melhor, ganhar mais dinheiro, quero, sei lá. O que eu quero? Eu quero, Senhor, como por um espelho, contemplar a tua face e se transformar em glória em glória a tua própria imagem. E o que eu faço? Contemplo o Senhor. O que eu faço?
Fito os olhos em Cristo. O que eu faço? Estudo a palavra de Deus. Oro, congrego. Trato o pecado como pecado. Arrependimento. Confissão de pecados. Volta. Irmãos, voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é o principal amor. É Jesus Cristo. E infelizmente, amados irmãos, muitas vezes Jesus está do lado de fora das nossas decisões, do nosso casamento, da educação de filhos, da vida da igreja, nossa vida no mundo. Jesus está do lado de fora. Mas esse Jesus maravilhoso, Senhor, estava aqui. E eu e vocês surdos não estamos ouvindo. Por isso que o texto diz: ouça que o Espírito dizer. Nós estamos ouvindo todo mundo vozes, mas não ouvindo a voz de Deus. Se alguém me ouvir e abrir a porta, que porta? Dos nossos corações. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Eu entrarei, serei com ele comigo. Que Deus maravilhoso, nosso Deus. Ele anseia, amados irmãos, que ganhemos mais da vida de Cristo. Uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da sua palavra. Uma vida de piedade, santidade. Uma vida que impacte esse mundo. Que impacte dentro do lar, dentro da família e dentro desse mundo. Deus anseia, Deus quer. E Deus, pela sua imensurável graça, não tenha dúvida nenhuma que Deus vai visitar poderosamente sua igreja outra vez, antes da vinda de Jesus. Porque a igreja precisa ser ataviada, vestida com trajes celestiais, para receber o celestial, o seu noivo, que anseia, que já está pronto. Há mais de 2000 anos atrás, desde que ele ascendeu ao céu, ele já está pronto. O que está atrasado? A sua igreja. Eu e você. E você está contente com isso? Nós. Uma carência nossa é necessidade. Qual a nossa maior necessidade? É o próprio Senhor. Próprio Senhor. E qual é o nosso maior impedimento? A nossa vontade. A nossa vontade. Se a nossa vontade for dirigida pelo Senhor, para o Senhor, e nós queremos o Senhor, amados irmãos, Jairo pega Jesus e leva para sua casa, ressuscita a sua filha. Aquela mulher vai, agarra Jesus e é curada e é salva. Jesus está aí, irmãos. Nós estamos distantes dele. Mas Deus está chamando o povo para orar, clamar, jejuar por um avivamento profundo das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia dessa Assembleia, irmãos. Deus tenha misericórdia da sua igreja no mundo todo. E Deus tem. Deus os ama. Quem pode apagar o amor de Deus? Quem pode nos separar do amor de Deus? Mas muita coisa pode nos separar de usufruir das bênçãos desse Deus maravilhoso e tremendo. Que Deus desperte nossos corações e fale aos nossos